áudios desabilitados enquanto não estivermos participando ativamente desse encontro. Isso vai garantir que essa nossa reunião seja tranquila e que permaneça estável, considerando a quantidade de pessoas que estamos participando agora. Nesta noite, nós participaremos da palestra A Interpretação da Constituição de 1988, ministrada pelo jurista e professor aposentado da USP, professor doutor Eros Roberto Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Este evento é uma realização do curso de Direito. Eu cumprimento as autoridades presentes, o pró-reitor adjunto da PUC Minas Contagem, professor Robson dos Santos Marques, o palestrante convidado, professor doutor Eros Roberto Grau, o diretor acadêmico da PUC Minas Contagem, professor Odil de Lara Pinto, o coordenador do curso de Direito, professor Cristiano de Oliveira Ferreira, o professor do curso de Direito e mediador da palestra de hoje, professor Giovanni Clark, acadêmicos do curso de Direito, professores e nossos demais convidados. Para a abertura deste evento, ouviremos o pró-reitor adjunto da PUC Minas Contagem, professor Robson dos Santos Marques. Uma boa noite a todos, prezados professores Odil de Lara Pinto, nosso diretor acadêmico, professor Cristiano de Oliveira Ferreira, o coordenador do curso de Direito, Campus Contagem, e o professor doutor Giovanni Clark, nas pessoas de quem eu estendo os cumprimentos aos membros do núcleo docente estruturante do curso, todos os professores aqui presentes, todos os alunos, corpo técnico-administrativo, que eu sempre lembro que por trás de tudo que a gente faz nos dá o suporte necessário, as demais autoridades e convidados aqui presentes. E, em especial, professor doutor Eros Roberto Grau, nosso convidado. É com muita alegria, com muita honra, né, que eu acolho o senhor aqui, em nome do nosso grão-chanceler, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é o nosso presidente da Sociedade Mineira de Cultura e presidente da CNBB, e do nosso magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, que eu uso as mãos deles, que estendem, me emprestam suas mãos para fazer um agradecimento a todos que nós convidamos e acolhemos nessa casa, e em especial ao senhor, que nos orgulha muito, que nos deixa muito honrado pela oportunidade de ter aqui conosco, né? O que eu, nesses poucos minutos, gostaria de dizer para o senhor, e que eu sempre falo, junto com o professor Odil, que me acompanha o tempo todo, é deixar o senhor muito à vontade e dizer que gostaria que o senhor se sentisse em casa, que o senhor se sentisse em uma família. Essa família é a família PUC Minas, né? E todas as pessoas que nós acolhemos aqui, o que a gente mais deseja dela é que elas se sintam e façam parte dessa família que há mais de 60 anos, né, faz uma caminhada muito edificante, muito profícua no campo da educação. A Faculdade Mineira de Direito, né, o curso de Contagem, né, de curso de Direito, que completa já quase 30 anos, né? Nós temos 30 anos do campus de Contagem completados nesse ano de 2020, e o curso de Direito faz e parte dessa história. Então, essa é a nossa mensagem, é de agradecimento, de muita honra de tê-lo conosco, e o senhor fique bem à vontade, bem em casa, né, para que possamos, na realidade, aproveitar esse momento ímpar, né, da nossa história com a presença do senhor. O meu fraterno agradecimento e abraço. Nós ouviremos agora o coordenador do colegiado do curso de Direito, professor Cristiano de Oliveira Ferreira. Boa noite a todos. Professor Robson Marques, nosso pró-reitor, professor Odil de Lara Pinto, nosso diretor acadêmico, professor Giovanni Clark, ao qual já deixo aí de antemão nossos agradecimentos também, nossos queridos alunos, demais membros da comunidade acadêmica, professor Dr. Eros Roberto Grau, né, em nome do colegiado do curso de Direito, em nome do nosso núcleo docente estruturante, de todos os professores, que se sentiram aí muito felizes com a presença do senhor, quero dar ao senhor as boas-vindas, né, dizer que no momento
oportuna celebração dos nossos 30 anos aí da PUC Minas em Contagem. Nada melhor do que receber e poder compartilhar os ensinamentos, poder compartilhar aí de toda essa experiência de vida, né, desse professor, desse poeta, desse fotógrafo, e, sobretudo, desse excelente jurista, dessa pessoa de excelência, de anos aí na magistratura, que muito pode contribuir para nós nessa noite de hoje. Então, mais uma vez, sinta-se em casa, sinta-se, né, receba aí toda a nossa gratidão, todo o nosso respeito, e obrigado pela presença. Espero que essa noite seja para todos nós aí uma noite muito proveitosa, uma noite de muitos ensinamentos. Muito obrigado pela presença do senhor. Nós passaremos agora à palestra desta noite, com o tema A Interpretação da Constituição de 1988, ministrada pelo professor doutor Eros Roberto Grau. Professor doutor Eros é doutor em Direito e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Exerceu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no período de junho de 2004 a julho de 2010. É membro da Academia Paulista de Letras desde setembro de 2011 e foi professor de graduação e pós-graduação em instituições brasileiras e internacionais. Para a condução do evento, a partir deste momento, e mediação da palestra, convido o professor Giovanni Clark. Boa noite a todos, boa noite ao professor Eros, ao professor Robson Marques, professor Cristiano, professor Lara, e aos demais professores, alunos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme receber o professor Eros Grau, amigo de alguma data, e nossa ligação começa por dois pilares. Pilar do professor Washington Albino, Peluso de Souza, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, mais precisamente, que eu tive a honra de trabalhar anos seguidos com eles, e depois do outro pilar, o direito econômico. Assim sendo, nossa relação é uma relação de amizade fraterna e que continua mesmo com o falecimento do professor Washington Albino. O nosso último encontro foi no centenário do professor Washington, e agora ele nos dá, o Eros nos dá a honra de proferir uma palestra da PUC Minas Contagem. O Eros dispensa maiores apresentação, ele é um jurista consagrado internacionalmente, foi ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, parecerista, escritor, professor. Então, todos conhecem o currículo extenso do professor Eros e dispensa maior detalhamento. Eros, é um prazer você estar com a gente, e justamente nessa data tão importante da PUC Minas Contagem, né, dos 30 anos, que eu faço parte há algum tempo. Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Eros Grau. Muito bem. Eu, muito emocionado, quero agradecer ao pró-reitor pelas suas generosas palavras, ao Cristiano, e também agradecer ao Giovanni Clark, professor Giovanni Clark, de quem eu me aproximei pelas mãos do professor Washington Albino, imensa figura. O professor Washington e o professor Orlando de Carvalho me trouxeram para cá. Eles são os responsáveis pela nossa vida aqui em Tiradentes, onde eu estou agora, pela vida minha e de Tânia, minha esposa, há quase 50 anos.
Eu agradeço muito essa oportunidade, me deixa imensamente feliz estar com vocês. Eu tentarei ser objetivo nessa exposição. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Agora estou escutando, doutor Eros. Falhou um pouco, mas voltou. Agora voltou. Muito bem, então eu acho que eu vou começar de novo. O que eu falei antes não foi ouvido? Escutamos o senhor até quando o senhor disse que se sentia muito honrado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria dizer, eu comecei dizendo, me perdoem se eu recomeço, mas na minha idade a gente tem de recomeçar sempre. Eu quero agradecer as palavras generosas do pró-reitor, professor Cristiano, suas palavras, e ao Giovanni Clark, que é um amigo de quem eu me aproximei pelas mãos do professor Washington Pino. Na verdade, o professor Washington e o professor Orlando de Carvalho me trouxeram para cá. Eles, eu estou em Tiradentes, e são os dois, o professor Washington e o professor Orlando de Carvalho, que são responsáveis pela nossa vida, minha e de Tânia, minha mulher, há quase 50 anos aqui em Tiradentes. Agora estão me ouvindo, não? Sim? Sim, senhor. Eu vou tentar ser objetivo nessa exposição, tendo mais tempo para que me façam perguntas. Eu receberei perguntas que, dada a minha idade, sem nenhuma certeza, eu tentarei responder. Falando sobre a Constituição e a sua interpretação enquanto Constituição formal e Constituição material. A primeira observação que eu faria é que o significado dos textos normativos é variável no tempo e no espaço. Ele é variável histórica e culturalmente. Por quê? Porque a interpretação do direito, na verdade, é um processo de contínua adaptação dos textos normativos à realidade e aos seus conflitos. Mas eu observaria ainda inicialmente que a interpretação do direito tem um caráter constitutivo, não meramente declaratório, percebem? Ela consiste na produção pelo intérprete, a partir dos textos normativos e dos fatos atinentes à realidade no momento da interpretação, de normas jurídicas a serem ponderadas para a solução de um determinado caso, mediante a subsequente definição de uma norma de decisão. Uma das coisas que me parece fundamental para que a gente possa compreender o direito e a sua aplicação é a distinção entre o texto normativo produzido pelo Poder Legislativo, a norma jurídica e, a partir da norma jurídica, a norma de decisão, a decisão que é tomada em cada caso. Eu vou retornar mais adiante a isso para deixar bem claro. Em terceiro lugar, eu observaria que a atividade de interpretar e aplicar o direito
interpretar produção da norma jurídica e aplicar a definição da norma de decisão, é que dá concreção, é que concretiza a ordem jurídica. Quer dizer, a interpretação, a aplicação, opera a inserção do direito na realidade do momento em que ela se dá. Ela opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular. Quer dizer, em outros termos, opera a sua inserção no mundo da vida, na vida. Eu vou tentar explicitar mais ainda. A interpretação/aplicação do direito vai do universal ao particular, do transcendente ao contingente. Quer dizer, opera a inserção das leis do direito, da Constituição e das leis, no mundo do ser, quer dizer, no mundo da vida. Como ela se dá sempre no quadro de uma situação determinada, ela expõe o enunciado semântico do texto no contexto histórico do presente, não no contexto da redação do texto. Eu tenho me valido sempre de um exemplo que eu usei a primeira vez há muitos anos, e parece que foi um bom exemplo, então eu tenho repetido sempre. Vou pegar um preceito do Código Penal. O Código Penal, nosso Código Penal é de 1940. E ele fala em atentado ao pudor público. Na verdade, é atentado público ao pudor, mas ele está lá redigido como atentado ao pudor público. Vamos imaginar uma mulher que fosse à praia ou à piscina em 1943, de maiô de 2 peças, cavado. Ela seguramente seria processada a partir do delito de atentado ao pudor público. Agora, se vocês me permitirem, vamos imaginar uma mulher que vai à praia ou à piscina hoje, em 2020, de topless. Não a mesma mulher, naturalmente, não é verdade? Mas uma jovem, ela não será processada por atentado público ao pudor. Vejam, o texto é o mesmo, obra do Poder Legislativo, mas a norma produzida pelo Poder Judiciário é adaptada, é contemporânea à realidade. Isso também se dá na interpretação da Constituição. Nós compreendemos, ao interpretá-la, a Constituição, além dos textos que lá estão, a própria realidade. Por isso, a interpretação da Constituição, meus amigos, ela não é exclusivamente do texto da Constituição formal. Ela é a interpretação do texto e da realidade. A substituição da concepção da Constituição em sentido formal por uma outra, que é a concepção realista, nos conduzirá, então, à sua compreensão como expressão de uma estrutura político-social concreta. Daí que ela passa do plano, ela escapa do plano do dever ser, passando a expressar também o ser político do Estado. E, nesse sentido, ela é a constituição política do Estado. Existe um autor que diz tudo, que é Hegel, que no parágrafo 274 do Princípios da Filosofia do Direito, ele diz que a constituição de cada povo depende da natureza e da consciência desse povo.
no qual reside a realidade da Constituição. A oposição entre o dever ser constitucional, concepção formal, e o ser constitucional, a concepção material, dá lugar, então, à instalada entre Constituição formal e Constituição material. Existe um grande autor do século XIX, Ferdinand Lassalle, a quem eu voltarei mais adiante, que ensina que a Constituição, eu estou praticamente transcrevendo, é a expressão escrita da soma dos fatores reais do poder que regem uma nação. Incorporadas a um papel, elas não são simples fatores reais, são fatores jurídicos apenas. Por isso, a Constituição escrita será boa e duradoura somente enquanto ela corresponder à Constituição, corresponder à Constituição material e encontrar suas raízes nos fatores reais do poder hegemônico em um determinado país. Onde a Constituição escrita já não corresponder à Constituição material, vai se instalar um conflito, no qual a primeira sucumbirá. Cada povo, diz o velho Hegel, tem a Constituição que lhe convém e que é a ele adequada. Daqui a pouquinho eu vou deixar isso bem claro, lembrando qual é a Constituição de 1988 que nós temos hoje. De todo modo, o que eu ora desejo reafirmar, é a circunstância de que a Constituição, como direito no seu todo, demanda permanente atualização. Se não houver essa atualização, ela e o direito não obterão nenhuma efetividade. Por isso, o discurso do texto normativo está aberto à inovação, mesmo porque o que lhe confere contemporaneidade é a sua transformação em norma. Isso é fundamental. Eu fui professor da Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, quase há 44, 45 anos. E uma das coisas que sempre me deixava perplexo é que era muito difícil transmitir essa concepção, que muita gente esquece hoje. A transformação do texto, obra do Poder Legislativo, em norma jurídica, que atualiza o texto, atualiza a Constituição. Só os intérpretes autênticos, os juízes, apenas eles, membros do Poder Judiciário, são dotados de força suficiente para conferir força normativa ao texto constitucional. Mas, e eu insisto nisso também, a interpretação não é apenas do texto da Constituição escrita, mas também, vou chamar de Constituição Real, hegelianamente, no sentido de Hegel considerada. Meus amigos, eu insistiria em que o intérprete da Constituição não se limita a compreender textos que participam lá do mundo do dever ser. Ele interpreta também, ele considera também a realidade, os movimentos dos fatores reais do poder. O texto foi produzido da nossa Constituição em 1988.
Mas hoje, quando um membro do Poder Judiciário toma uma decisão, ele toma essa decisão, ele cria a norma, que é diferente do texto, não em 1988, mas sim em 2020. É então que ele passa da dimensão textual para a dimensão normativa da Constituição. A Constituição é um envelope. Fiquem tranquilos, não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso, percussientemente, foi o general Charles de Gaulle, que era um homem brilhante. E ele dizia, o que está contido dentro desse envelope, a Constituição, surge no e do dinamismo da vida política social. O intérprete há de ser capaz de compreender esse dinamismo, e de modo tal que, ainda que não tenha consciência disso, o movimento das coisas vai conduzi-lo a essa compreensão. Eu quero dizer mais, se bem que, como eu disse inicialmente, não vou falar demais, a não ser que me autorizem, que o intérprete da Constituição, não quem a escreveu, o intérprete da Constituição, ele não se movimenta no mundo das abstrações. Porque a interpretação praticada pelo Poder Judiciário ocorre no plano da realidade político-social. Saímos da dimensão textual para a dimensão normativa. A Constituição formal, portanto, ela está, enquanto norma, já transformada em norma, cotidianamente reelaborada, reproduzida. Ela só adquire força normativa na medida em que isso ocorra. Eu vou retornar a Ferdinand Lassalle, que é um grande jurista, contemporâneo e amigo de Marx, e totalmente esquecido, raras vezes citado. Ele diz, vou repetir, a Constituição é a expressão escrita da soma dos fatores reais do poder que regem uma nação. Incorporados a um papel, passam a ser fatores jurídicos. Mas a Constituição escrita será boa e duradoura única e exclusivamente enquanto corresponder à Constituição material. Quando não corresponder, vai se instalar um conflito no qual a primeira sucumbirá. Eu vou dizer que sucumbirá aos pedaços. Talvez vocês não estejam compreendendo plenamente o que eu quero dizer, mas haverá emendas e mais emendas. Se nós pegarmos a Constituição de 1988, a nossa Constituição de 1988, nós diremos, e eu vou dizer agora, que ela sucumbiu aos pedaços 108 vezes. Porque até hoje, desde 1988, até a mais recente, agora do 26 de agosto passado, ela foi 108 vezes emendada, quer dizer, despedaçada. Perdão. Então, é isso que é necessário compreendermos. A Constituição, ela é a Constituição de 1988, mas ela é a Constituição de 1988 108 vezes emendada, para que ela passasse a corresponder efetivamente à realidade. Não ela, para que ela permitisse que o Poder Judiciário
a compatibilizasse a realidade. Se me permitirem, eu vou me repetir para afirmar que o intérprete da construção não se limita a compreender textos que participam do mundo do dever ser. Ele há de compreender também a realidade, os movimentos dos fatores reais, compreender o momento histórico do qual são produzidas as normas da Constituição, no qual se opera aquilo que eu já referi como a dimensão textual. Passamos da dimensão textual para a dimensão normativa. Por isso, meus amigos, o que eu quero dizer, vamos dizer, num primeiro momento, assim, de exposição, que a Constituição formal está sendo, enquanto norma, cotidianamente reelaborada, reproduzida. E é só na medida em que isso ocorra que a sua força normativa se dá. Eu vou dar um passo adiante, tentar dar um passo adiante, tentando explicitar algo que me parece extremamente importante para que se possa compreender tudo, que é a distinção entre a ciência, a arte e a prudência. A ciência é o universo do exato. A arte é um universo sem limites. E a prudência é o universo do correto. O Poder Judiciário não produz jurisciência nem jurisarte. Quer dizer, há umas exceções, às vezes, né? Mas eu vou ficar quieto, não vou falar demais. Ela produz jurisprudência. E ela não faz justiça. Ele não faz justiça. Por quê? Porque a justiça em nosso mundo é uma utopia. A justiça é lá em cima. Existe uma distinção fundamental entre impor e aplicar as leis, a lex, e fazer justiça, o jus. Insisto, o legal e o justo não se superpõem. E mais, os juízes não são artistas. Melhor dizendo, eles não deveriam atuar no plano de um universo para além da Constituição e das leis como se fossem. Acho que vocês estão seguramente entendendo o que eu pretendo dizer com poucas palavras. Fazer as leis, aplicar as leis, a lex, e fazer justiça não se confundem. O direito, a lex, é um instrumento de harmonização, dominação social. E a justiça, eu vou repetir, não existe aqui. Só existe no paraíso. Jus só existe no paraíso. Alguém me perguntará, eu suponho, para que se presta, então, a lex, o direito? Se presta para assegurar ordem, segurança e paz. Há uma frase fundamental de Cristo: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que se torna definitiva no surgimento do chamado direito moderno, do direito que aí está, que é o direito do modo de produção social dominante. Na verdade, o direito posto pelo Estado é erigido sobre uma afirmação atribuída a Creonte no tempo da Paideia, quando ele fala com a irmã
e ele diz uma frase fundamental, porque ela pede justiça e Creonte diz: prefiro a ordem à justiça. Em suma, eu vou me repetir, os homens na esfera em que nós estamos não produzem, são incapazes de produzir justiça. Eles só aplicam as leis, interpretando-as. Mas então o que é interpretar? Ora, interpretar é uma relação entre relação entre duas expressões. A primeira, que porta uma significação, o texto, é o objeto da interpretação. E a segunda, designada a interpretação, cumpre em relação à outra a função de interpretante. Por isso, uma coisa fundamental, que poucas vezes é observada, está em que nós não interpretamos normas jurídicas. Nós interpretamos textos e a realidade. E a norma é o resultado da interpretação. Está claro? Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim, professor. Segundo, obrigado. Eu queria referir um alemão monumental chamado Bernd Ritters. Ritters diz, faz uma crítica muito grande, e de vez em quando até eu penso que ele não está falando do direito alemão, também está falando do direito brasileiro. Diz que o Estado de Direito, fundado na divisão dos poderes, transformou-se em um Rechtsstaat, quer dizer, transformou-se em um Estado de juízes. Isso não tem sentido. Eu me pergunto, pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos das leis? Não, não, não. Porque é evidente que os juízes são independentes, mas a independência judicial é vinculada à sua obediência à lei e à Constituição, que deve ser prudentemente, frônesis de Aristóteles, prudentemente aplicada. Eles não a podem aplicar como ciência ou como arte. Um terceiro ponto que eu gostaria de insistir nele, mas vamos dizer depois, o Eros ficou se repetindo, eu estou me repetindo de propósito, é que existe a distinção fundamental entre texto e norma. Quem produz o texto é o legislativo. A norma é produzida pelos intérpretes. Não! Pelos intérpretes autorizados a produzi-la. Isso é, pelos membros do Poder Judiciário. Que produzem não apenas a norma, mas também a norma de decisão. Isso é fundamental. E poucos se dão conta disso. Eu não tenho absolutamente nenhuma implicância com a razoabilidade e a proporcionalidade. Só que os nossos tribunais têm sistematicamente se valido da razoabilidade e da proporcionalidade para produzir a norma jurídica. Isso não tem sentido. A razoabilidade e a proporcionalidade são pautas de aplicação do direito que o Poder Judiciário pode e deve utilizar,
mas única e exclusivamente no momento da produção da norma de decisão. Então, eu parti do texto, cheguei à conclusão, como juiz, como membro de um tribunal, que um determinado sujeito praticou um determinado ato, eu examinei isso a partir da norma jurídica, e aí eu vou tomar uma decisão. E nesse momento da decisão, eu posso, eventualmente, dizer que, em função da razoabilidade, não deve ser assim, mas de outro modo, ou da proporcionalidade, mas só, única e exclusivamente, no momento da norma de decisão. Isso me parece fundamental para que nós possamos compreender adequadamente no que consiste a chamada prudência que há de ser praticada pelos juízes. E por que nós estamos autorizados a realmente afirmar que os tribunais e os juízes produzem, não ou deveriam produzir, jurisprudência e não jurisarte ou jurisciência. Eu caminhei até aqui, havia me programado para fazer fundamentalmente essas observações, e deixei uma outra questão que sai da interpretação, que vai à realidade de fatos concretos, para abordá-la se houvesse tempo. Posso continuar ou não? Deve continuar? Por favor. Fique à vontade. Vontade, professor. Muito bem. Então, eu vou referir uma questão que me parece de grande importância, que para mim é de grande importância, e que diz respeito à prisão em segunda instância. O tema, vamos chamar assim, de execução provisória da pena privativa de liberdade, que me conduz a dois momentos muito especiais da minha existência. O primeiro deles, em novembro de 2019, quando eu relembrei em um artigo no Estado de São Paulo o voto que eu proferi como relator, estava lá no tribunal naquela época, relator do habeas corpus 84078, e que era a questão, foi uma decisão do tribunal que disse que a prisão só poderia ser feita após o julgamento final. E eu escrevi, então, que o juiz cumpre o papel que a Constituição lhe atribui. Ele não é perpetuamente juiz, mas, enquanto juiz, ele deve representar. Não é o que ele pensa ao cumprir os papéis. Não são os seus valores que prevalecem, mas sim o que está escrito na Constituição e nas leis. Eu escrevi isso por conta do então recente julgamento de 3 ações diretas de constitucionalidade, a 43, a 44 e a 54, quando o Supremo, recuperando o que foi afirmado lá em 2009, afirmou que a ampla defesa não pode, em face do que
dispõe a Constituição ser visualizada de modo restrito. Quer dizer, ela engloba todas as fases processuais, inclusive a Constituição, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Eu escrevi aquele artigo como a relembrar o que afirmei lá como relator daquele habeas corpus, 84078. Mas aí foi muito estranho, porque em 15 dias, menos de que 15 dias, porque esse primeiro artigo foi publicado em novembro de 2019 e 15 dias depois eu publiquei um artigo no Estadão, ainda chamado título, ainda prisão em segunda instância, no qual afirmei que eu desejava dar a mão à palmatória por ter afirmado que, em razão do quando dispõe o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando eu afirmei que apenas uma nova Assembleia Constituinte poderia impor a prisão após condenação em segunda instância. Uma afirmação que, embora eu tivesse sido membro do Supremo já há alguns anos, embora tivesse sido professor durante muitos anos da minha vida, decorreu da consideração isolada do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, e não do todo que a Constituição compõe. Percebem? Como nós somos fracos, mancos, praticamos erros. Então, o que eu fiz? Dei conta, a partir de um negócio que eu já vou mencionar logo em seguida, eu retornei à Constituição no seu todo e a prática da pesquisa, como eu a exercitava no tempo de jovem. E mexe daqui, mexe de lá, eu encontrei a ata da 23ª reunião extraordinária. Por favor, quem tiver curiosidade, note bem isso, porque isso é fabuloso. 23ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que foi realizada em 7 de junho de 2011. Era uma audiência pública destinada a debater a proposta de emenda à Constituição número 15 de 2011. Uma emenda que alterava os artigos 102 e 105 da Constituição para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias. Eu vou repetir. Era uma proposta de emenda que transformava os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias. Essa audiência foi uma audiência em torno da exposição de um grande amigo meu, com quem eu falei hoje de manhã, batemos longo papo, o ministro César Peluso, que era então presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele foi convidado para fazer uma exposição sobre esse tema. E a leitura dessa exposição muito esclarece, especialmente quanto à origem dessa PEC, que é uma ideia era uma ideia do próprio ministro Peluso.
não de transformação desses recursos em rescisórias, porém de exclusão, retirada dos seus efeitos obstativos. Em suma, o que ele então sugeria era que esses recursos passassem a ser dotados de eficácia rescindente ou rescisória. Essa proposta de emenda constitucional, por alguma razão, não sei qual, foi arquivada. Alguém pisou na bola, sei lá, mas ela foi arquivada. Mas a releitura da exposição do Peluso, além do quanto me esclareceu depois, um irmão de coração meu, que vinha, agora por conta da pandemia não vem mais, o Aloysio Nunes Ferreira, que foi o relator, a releitura dessa exposição é fundamental agora. Eu vou extrair pequenos ensinamentos. Fiquem tranquilos, não vou falar demais. Nosso sistema recursal, sendo composto de 4 instâncias, a mera admissibilidade de recursos impede o trânsito em julgado do quanto afirmado pelos nossos tribunais. Acontece que, pasmem, a nossa Constituição nada, vou repetir, nada define sobre a coisa julgada e sobre o marco do trânsito em julgado. Faz referência a ambos os institutos cuja definição, no entanto, é objeto de normas infraconstitucionais. Sucede que hoje, em virtude de um preceito infraconstitucional do Código de Processo Civil, a concepção de coisa julgada está ligada à condição de exaustão de todos os recursos possíveis. Bastará, portanto, meus amigos, bastará a alteração do seu texto para impor a prisão após condenação do réu em segunda instância. Notem bem que a admissibilidade dos recursos não impedirá o trânsito em julgado das decisões recorridas. Seu eventual provimento pode conduzir à desconstituição, anulação ou cassação da decisão impugnada, caso em que o processo retornará ao tribunal de origem para que uma nova decisão seja proferida. Daí que esses recursos não consubstanciam ações rescisórias, não se instaura um novo processo a partir deles. Eles somente ganham uma eficácia diversa, eficácia rescisória da coisa julgada em caso de provimento. Coisa julgada que já se terá formado por julgamento nos tribunais de justiça de segundo grau e nos tribunais regionais. O recurso extraordinário, o recurso especial e o recurso da área trabalhista continuarão sendo instrumentos de revisão do acerto jurídico das decisões dos tribunais locais e regionais. Mas recursos que não permitem o exame de questões de fato e cuja possibilidade de conhecimento está adstrita unicamente a questões jurídicas, a questões de direito. Primeiro ponto. Segundo ponto, a prisão após condenação do réu em segunda instância não reduz direitos e garantias individuais. Por quê? Porque o nosso direito positivo assegura plenamente aos réus o direito de defesa mediante alegações e provas produzidas em primeiro e segundo grau de jurisdição. Em terceira e quarta instância, as alegações giram única e exclusivamente em torno de questões jurídicas. Não mais, meus amigos. Procurando sintetizar suas afirmações quanto à presunção de inocência, nada. Nenhuma referência a ela se encontra na nossa Constituição.
ao afirmar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela apenas confere a cada réu uma garantia de tratamento digno no curso do processo. É isso que ela assegura. Por isso, a lição do Peluso me faz mesmo... Isso é o que eu escrevi, agora eu estou efetivamente lendo. Me faz mesmo dar a mão à palmatória. Além de tudo, porque não me farto de afirmar, no quanto escrevo, que não se interpreta a Constituição em tiras. Não se interpreta o direito em tiras. Como eu fiz, como o Supremo Tribunal fez lá em 2009, ao praticar aquele julgamento, e como tem feito seguidamente. A volta à juventude, meus caros, quando eu não gozava da presunção de que sabia tudo e me dedicava mais à pesquisa, me dá plena consciência hoje de que a nossa Constituição nada dispõe a respeito dos efeitos dos recursos especiais extraordinários. Matéria processual a respeito do qual a lei, não ela, a Constituição, em razão dessa ou daquela emenda, deverá dispor. O que me leva, pois, a sugerir que tudo seja solucionado limitando-se a inovar prudentemente os códigos de processo penal e civil. Percebem? Se isso for feito, e agora eu vou lhes dizer, ia ser feito, o presidente da Câmara e o presidente do Senado já teriam encaminhado emendas nesse sentido, não fosse embaixo a pandemia que tomou conta de nós. Bastaria, ou bastará, uma alteração nos dois códigos, de processo civil e de processo penal, de modo que, sem alteração da Constituição, nenhuma alteração, a execução da pena a partir da decisão de segunda instância deixará de ser provisória. E isso importará, inclusive, numa reformulação monumental, porque não vai aplicar-se apenas à matéria penal, evidentemente se aplica a tudo, das atividades do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Eu quis trazer essa última observação, que não foi uma observação, foi muito longa até, para tentar demonstrar também que a idade a que eu já cheguei, aos 80 anos, me tornou suficientemente humilde para que eu reconheça a mim mesmo que eu nada sei e que a cada momento que passa eu sou capaz de compreender mais alguma coisa. E por isso, agradecendo a vocês a paciência que tiveram comigo, e em razão, lembro que em razão de tudo isso, eu afirmei inicialmente que eu estou aqui agora para que me façam perguntas. Perguntas que sem nenhuma certeza eu tentarei responder. Muito grato pela vossa paciência. Grato mesmo. Antes de nós abrirmos as perguntas, nós vamos ouvir uma fala do professor Giovanni Clark, logo em seguida a explicação dele a respeito da dinâmica, e então passaremos às perguntas. Obrigado, professor Eros Roberto, pela sua explanação. Professor Giovanni, por favor. Professor Eros, mais uma vez, muito obrigado, pela bela palestra.
e eu queria abrir imediatamente as perguntas, né, para os alunos que estão aí ansiosos para poder perguntarem, e eu vou deixar o seguinte esquema, né, orientação, o Vitor vai organizando aí, à medida que os alunos forem levantando a mão, né, vão colocar os alunos para fazer as perguntas, que eles sejam breves, o professor Eros fica à vontade para poder respondê-las. Parece que já tem um aluno aí, né, Vitor? Isso, já temos o Luciano. Luciano, pode fazer sua pergunta, por gentileza. Boa noite, obrigado, Vitor. Boa noite, Clark. Boa noite, professor Dr. Eros Roberto Grau. Primeiro, cumprimentar e parabenizar pela palestra. Sou aluno de graduação do campus Contagem, do curso de Direito. Estou no 3º período. É uma honra poder tê-lo como palestrante aqui conosco. Está dando uma aula aqui para nós, principalmente a mim, que estou iniciando o meu curso de graduação. Muito obrigado. E eu gostaria, com toda a licença e humildade, lhe fazer uma pergunta, trazer um assunto que o que me chamou na sua atenção na sua palestra foi quando o senhor falou justamente de um conceito que eu pude observar logo nos primeiros períodos do curso, em relação a essa adaptação do direito à realidade, né? O senhor colocou várias frases que eu fiz algumas anotações, e a minha pergunta, para ser bem objetivo, é justamente em relação quando acontece a omissão do poder legislativo a criar e editar leis que, conforme o senhor observou, necessitam de resolver conflitos dessa adaptação do direito à realidade. A exemplo de um caso desse, nós tivemos ano passado o julgamento do Supremo Tribunal Federal, qual o senhor já foi ministro, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO número 26, de relatoria do ministro Celso de Mello e também do mandato de junção número 4733 do ministro Edson Fachin, que foi concluído esse julgamento em 13 de junho de 2019, que por maioria reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar os atos atentatórios contra os direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT, enquadrando a homofobia e a transfobia como tipo penal, a Lei 7.716 de 1989, até que o Congresso Nacional editasse uma lei específica sobre a matéria, né? E aí eu pergunto ao senhor, professor Dr. Eros, o senhor acredita que essa decisão, como o senhor palestrou para nós nesta noite, em que o Poder Judiciário cria, sim, leis para que a gente possa, com sua interpretação da norma, claro, com a aplicação do direito, cria leis e fez, nessa decisão específica, uma reforma à Constituição real, entre aspas? Posso responder? Pode. Sim, professor. Sim, professor, por favor. Não, o que acontece é o seguinte, quando eu cheguei no tribunal, no Supremo, havia por conta do meu passado político e tudo, havia uma expectativa de que eu fosse um juiz alternativo e que fizesse essa prática. Essa prática aí não tem absolutamente nenhum sentido. O Poder Judiciário ele tem que se limitar a aplicar as leis e a Constituição. Se não há lei, ele não pode substituir o Poder Legislativo, percebe, Lázaro? Eu tive momentos em que, surpreendentemente, eu fui mais positivista, ou o mais positivista dos membros lá. Eu não quero ficar fazendo uma crítica agora a isso, mas se nós estivéssemos conversando fora do vídeo aqui, eu diria que
que não tem nenhum, absolutamente não tem nenhum sentido. O Poder Judiciário não pode cumprir o papel de poder legislativo. Isto é inadmissível. Foi claro? Sim, compreendi. Nós Muito passamos, bem. então, à próxima pergunta, é o Luiz Fernando de Souza. Professor Grau, muito importante sua palestra. Eu fico honrado de assistir, agradeço à PUC, aos professores por ter proporcionado a gente esse momento. E eu queria muito ouvir do senhor a seguinte questão. Está claro para mim o que o senhor disse a respeito do texto legal e que a interpretação, né, daquelas pessoas que são autorizadas a interpretar a Constituição, que compõem a norma jurídica. Em determinado momento de sua fala, o senhor disse que, fez a pergunta, para que presta a lei, né, no direito, senão para assegurar a ordem e a paz. E aí eu fico pensando, fico matutando aqui comigo, que é muito evidente para mim que a Constituição ela ainda persiste, ela ainda perdura por um respeito, né, por algo simbólico que a gente tem em relação a isso, né, de dizer da Constituição, que nos segura enquanto nação. E fico preocupado muito no momento da quebra desse respeito, dessa simbologia que existe. Mas a pergunta é a seguinte: o que esperar entendendo que o senhor disse que apenas algumas pessoas têm essa capacidade de interpretar a Constituição, né, de traduzi-la em norma e da adaptação que ela precisa ser feita ao cotidiano, à nossa realidade, eu fico preocupado com as interpretações, ou com essa conjuntura maluca, né, que a gente tem vivenciado de grande conservadorismo, de questões que caminham em sentido contrário a direitos, à dignidade da pessoa humana, aquilo que está assentado na Constituição de 88. E eu queria que o senhor expusesse um pouco a respeito disso, né? Da interpretação a partir desse lugar do conservadorismo. E como vencer isso? É uma bela questão de como vencer isso. Está muito complicado, digamos assim. O problema que você menciona é menos um problema jurídico do que um problema político, não é? O que realmente está acontecendo é que, inúmeras vezes, a Constituição não tem sido cumprida. As leis não têm sido aplicadas adequadamente. Agora, para responder a sua questão, eu vou voltar ao que já afirmei, reafirmei e acabei de mencionar agora há pouco, é que quem faz as leis é o Poder Legislativo. Quem as deve cumprir é o Poder Executivo, não é verdade? E é para a sociedade como um todo. É muito difícil não ter vontade, não sentir vontade de romper as coisas diante da realidade que nós vivemos, mas eu vou contar uma pequena história que é verdadeira. Houve um habeas corpus que um milionário entrou e foi direto lá no Supremo, porque o ato tinha sido resultante de uma prática do STJ. Quando esse caso foi julgado, naquela época o Skype não tinha imagem, em que eu estava lá, mandava só mensagem. Eu mandei para um assessor, meu assessor principal do gabinete, eu dei o habeas corpus.
e eu mandei a pergunta: o que você achou? Ele disse assim: o seu voto é uma beleza, pena que tenha sido para esse impetrante. Não é? E eu respondi para ele: pena que você nunca vai poder ser juiz, porque se eu pudesse, eu estraçalhava fisicamente esse sujeito, um sem vergonha, papapá. Mas ele tinha razão. Percebem? Então, o que o juiz tem que fazer, o membro do Poder Judiciário, ele tem que aplicar as leis, ainda que ele não goste daquilo que ele está fazendo, não é? Deu para você entender o que eu pretendi te responder? Claro, professor. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Lázaro Marques. Boa noite a todos, principalmente ao professor palestrante Eros Grau. Sou aluno do curso de Direito da PUC Minas em Poços de Caldas, sul de Minas, e tenho a seguinte pergunta: qual sistema jurídico é o melhor ou é mais favorável à interpretação? O civil law ou o common law? E se o Brasil está bem servido com o civil law e não necessita se inspirar em práticas consuetudinárias? Eu não tenho familiaridade suficiente para fazer um juízo a esse respeito. Me perdoe. Eu não. Hoje é engraçado que a passagem do tempo me levou a uma convicção muito, muito interessante. Quer dizer, não tente justificar respostas dessa ou daquela maneira quando você não tem certeza. E eu realmente, para fazer um comentário a respeito desse tema que você me fez, eu teria que inventar. Eu não responderia com segurança. Então me perdoe, eu não vou te responder. Perfeito. Admiro sua honestidade. Obrigado, professor. A próxima pergunta que nós temos é da Sara Gomes. Olá, boa noite a todos, boa noite, professor. Muito obrigada pela palestra, eu amei. Professor, eu vou fazer uma pergunta um pouco íntima, né, se o senhor me permitir. O senhor, como professor, como advogado também, né, juiz do Supremo, o que o senhor falaria para os estudantes como eu, que está começando no curso de Direito? Qual que seria uma dica que o senhor daria? Uma dica não, seria mesmo como um conselho, sabe, para estudantes, assim, para serem advogados, qual que seria o conselho que o senhor daria para os estudantes para se formarem bons advogados, né, ou futuros promotores, juízes, daí por diante? Muito obrigada. Olha, é tão difícil isso, mas o que eu diria, o que eu tentaria dizer seria: tem muita relação com o que os juízes produzem. A prudência. A prudência é uma coisa formidável, não é? Eu, quando era jovem, eu tinha certezas. Eu hoje não tenho certeza nenhuma. Eu tenho, portanto, uma abertura muito grande para compreender as coisas. O que eu diria ao jovem é que ele não procurasse se afirmar quando ele enfrentasse problemas intelectuais. Em vez de se afirmar nesse ou naquele outro sentido, ele tem que ser aberto, humilde. Mas é humilde nesse sentido que eu estou dizendo, não é? Capaz de compreender todos os argumentos a favor e contra, sem ter necessidade de se afirmar. Você está compreendendo o que eu quero dizer, não? Não, estou sim. A humildade, né? Você tá falando mais da humildade, saber ouvir os outros, o que eles têm a dizer. Não, muito obrigada, professor, porque
a vida de estudante de direito, a gente sempre encontra com isso, né? Muito diferentes opiniões, diferentes estudiosos que, né, confirmam sempre, e isso é bem complicado mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós temos a mão levantada agora da Joana dos Santos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra ter assistido a palestra do senhor. É de extrema gratificação, né, de conhecimento para todos. Professor, o senhor falou que a nossa Constituição tem 108 emendas. Partindo do pressuposto que ela é extremamente nova, né, que ela é feita de 1988, só tem 34 anos, o senhor acha que há necessidade de passarmos por uma nova reforma, ou de talvez uma nova Constituição, porque já temos 108 emendas constitucionais? Dá a entender que a nossa Constituição é um pouco falha, né? Que falta muita coisa nela. Mas, se analisarmos de acordo com o Código Penal, que é de 1940, ela é muito nova. O que o senhor pode dizer sobre isso? Engraçado, porque quando você começou a falar, eu estou falando com aquela autenticidade que os 80 anos me permitem. Eu aprendi que as coisas simples são as coisas mais verdadeiras, não é? E quando você começou a falar, me veio à memória uma canção que diz: nada do que foi será de novo do jeito como foi um dia. Então é isso, não é? De certa forma, o que a gente tem que admitir é a necessidade de compatibilizar, não é? De compatibilizar as leis, a Constituição, a realidade do nosso dia, do nosso momento, não é? Do nosso dia a dia. Talvez aqui a Constituição ela seja bem mais alterada do que em outros países. Mas isso é um produto do que está aí. Você entende o que eu quero dizer, não? Entendeu, não? Eu entendi, mas é porque, analisando que ela é tão alterada, nos dá a entender que ela é muito falha. Eu entendi que a gente tem que colocar ela de acordo com a necessidade daquele momento que nós estamos vivendo, né? Tempo, espaço, história e tudo. Mas se analisarmos que o Código Penal é de 1940, até hoje não sofreu nenhuma, né, alteração, a não ser as leis complementares, leis secundárias e tal, a Constituição já foi alterada 108 vezes. O que tanto falta nela? É estranho, né? É estranho, mas talvez isso seja compreendido por conta de uma análise histórico-política, não é? O nosso Código Penal, eu vou começar a falar demais aqui, sabe? O nosso Código Penal, ele ataca os mais fracos, não é? Percebe o que eu estou dizendo? Sim, com certeza, deu para entender. E a Constituição, ela acaba, às vezes, comprometendo pretensões, direitos e ainda não direitos dos mais fortes. Você está me entendendo, não? Sim, sim, professor. Esse é o mundo que nós vivemos, não é? Tem uma coisa monumental, uma coisa realmente monumental, que é a ideia de que está lá no Velho Testamento, que quando chegar a justiça, não é? Os mais fracos serão reconhecidos como seres humanos. É mais ou menos isso. Dá para você entender o que eu quero dizer, não? O Código Penal do jeito que ele está aí, ele não prejudica os mais ricos.
mas a condição prejudica. Deu para entender, eu não quero falar demais, não, porque senão vão falar mal de mim. Tá bom, professor, obrigada. Deu para entender perfeitamente. Obrigado, filho. Eu acho que nós já falamos demais, não? Isso, professor, nós não temos mais perguntas por enquanto. Que bom. Isso, então a gente finaliza esse nosso momento de perguntas e eu convido novamente o professor Cristiano para nós iniciarmos o encerramento desse nosso encontro. Seu áudio está desativado, professor. Bom, professor, gostaria mais uma vez de agradecer a presença do senhor. Foi um prazer, né? É muito bom para todos nós, juristas, professores, estudantes que somos cotidianamente, uma pessoa do auge dos seus 80 anos de idade, né, conseguir chegar e falar, olha, errei, mudei, né, podemos mudar, podemos sempre, né, e o mais importante, eu ia fazer a mesma pergunta que a Sara acabou de fazer para o senhor, que é um tom de conselho, né? Nós temos aí, o Luiz muito bem colocou, a questão aí de alguns jovens no auge do seu conservadorismo, né, de pedindo aí retorno de atos institucionais, pedindo aí o retorno de algumas circunstâncias pelos quais o nosso Brasil passou, e o senhor é o exemplo vivo disso. Eu gostaria muito de agradecer a postura, de agradecer, sobretudo, a abordagem do senhor, né, isso digno aí de um mortal, da pessoa que tem uma grande intimidade com as letras, né? Eu me senti aqui fazendo uma viagem em relação à questão dessa diferença, né, entre texto e norma. Agradeci, inclusive, aqui o professor Odil, que foi meu professor nessa época, foi um revival, um flashback importantíssimo, né? E aí que nossos alunos não se afastem do estudo da filosofia, do estudo da literatura, né? E a questão é essa, gostaria muito de agradecer ao senhor, né? Foi um prazer conhecer o senhor, ainda que virtualmente. Eu acho que se essa conversa tivesse aí um pão de queijo, um café quentinho, eu acho que ela tomaria um rumo, né, de até altas horas da madrugada, mas dizer que foi um prazer receber o senhor, que a família PUC Minas está de portas abertas para o senhor, para o momento que o senhor vier, e inclusive, né, quando essa bendita dessa pandemia, o senhor acabou de citar o Lulu Santos aí, que nada será como antes, mas nós esperamos receber o senhor pessoalmente na nossa família PUC Minas, na PUC Minas Contagem. Então, né, sem mais delongas aí, agradecer a presença do senhor, a disponibilidade de tempo e, sobretudo, a possibilidade de compartilhar tanto conhecimento, de compartilhar uma serenidade que eu acho que quem assistiu, eu, pelo menos, eu espero alcançar algum dia, né? Então, muito obrigado pela presença do senhor. Eu é que tenho que lhe agradecer, e realmente me faz muito bem. A minha presença aqui em Tiradentes, como eu disse no início, é obra do professor Washington e do professor Orlando de Carvalho. E aqui eu tenho grandes amigos, tenho um amigo que é meu fraterno irmão, que nasceu em São João del Rei, que vocês devem saber quem é, o desembargador Rogério Medeiros, não é? Uma figura realmente encantadora que me traz de vez em quando é como se me levasse aí, está compreendendo? Eu tive grandes momentos. No tempo do Washington, eu fui, durante 8 anos, professor visitante do curso de pós-graduação aí lá na faculdade. Foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho um grande prazer. Nós vamos nos encontrar um dia, de repente. Se Deus quiser. Muito grato mesmo. Abraço para o senhor. Tudo de bom. Até de repente. Até de repente. Nós ouviremos novamente o professor Giovanni Clark. Por favor, Giovanni, professor. Querido Eros, foi um prazer novamente, né, te ouvir. Eu te agradeço a palestra e a próxima, né, até, de repente, presencialmente, se assim
Deus, né, nos permitir, que você fale um pouco do direito econômico, dessa vez para falar um pouco do direito econômico, como é que ele entrou no texto constitucional, o professor Washington, do trabalho seu e dele de estruturação do direito econômico do Brasil até chegar lá em 1950, que você foi um mestre, né, naquela decisão favorável aos estudantes e à minha entrada. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço e que nós possamos em breve nos encontrar. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço e vou fazer agora uma pergunta. Essa nossa conversa foi toda gravada? Se foi, me mandem depois, que eu quero... Foi sem erros, foi toda gravada. Foi? Foi, eu vou pedir o Vitor para te enviar. Ah, que bom. Não esqueça. Tá certo. Ele já está intimado para poder mandar, né, no ar já. Isso, publicamente intimado a fazer esse envio. Mas tudo bem, tranquilo. E para nós encerrarmos os nossos agradecimentos, eu convido o professor Robson dos Santos Marques, pró-reitor adjunto do campus Contagem. Professor Eros Grau, eu fiquei aqui atento, né, esse tempo todo à fala do senhor e mais atento ainda às perguntas maravilhosas feitas pelos nossos alunos, né? E uma coisa que eu acho que é importante o registro, né? Porque quando falamos da família PUC-Minas, falamos do Dom Valmor, falamos do Dom Mol, falamos da Faculdade Mineira de Direito, a pessoa do professor Colin, né, como nosso diretor, e aqui representando o professor Cristiano, né, que é o nosso coordenador do curso, com o professor Felipe, que é o membro do colegiado, o NDE, e o Giovanni Clark, que é um grande amigo que eu tenho, né, o senhor o chama de amigo e bendito aqueles que têm um amigo como o professor Giovanni Clark. O senhor falou do professor Washington, o professor Eros, e eu fui na defesa de tese do professor Giovanni Clark, sabe? E uma defesa de tese e, consecutivamente, uma experiência, um registro muito maravilhoso, né? Foi quando eu o conheci, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer o professor Washington. E vendo o senhor falar, né? E citando essas pessoas, né, inclusive os meus superiores, né, essa singeleza do senhor, essa humildade do senhor, de falar de coisas tão complexas, né, que é falar sobre a Constituição, né, de 1988, de tanto passar e de tantas inquietações que esse Brasil tem, mas mesmo assim, vendo o senhor defendê-la e ao mesmo tempo dizer que ela é a expressão, né, de uma sociedade mutante, né, que se transforma, né, é muito bom para um singelo economista. Eu sou professor de economia, né, e é um aprendizado que não tem como a gente medir, né? Então, eu só tenho a agradecê-lo. Eu sabia, né, quando me convidaram para participar da abertura desse evento, da perspectiva de estar aqui com o senhor, eu sabia que seria isso mesmo, né? Por tudo que sabemos sobre o senhor. Fico muito grato, né, em nome dessa instituição, mais grato ainda porque, como gestor do campus de Contagem, que completa esse ano, né, como disse para o senhor, está completando 30 anos, eu acho que o senhor, na realidade, com toda a sua experiência, com toda essa sua singeleza, o senhor nos dá um presente que o senhor não tem ideia. Já que o senhor perguntou se nós estamos gravando, e que fique registrado isso aqui, viu? Para todos nós, e em especial para o senhor. O senhor nos presenteou com essa presença nos 30 anos da PUC-Minas Contagem e há pouco tempo nos 60 anos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Fique com Deus e leve aqui o nosso fraterno abraço, né, dessa instituição como carinho e como agradecimento. Muito grato mesmo. Muito grato mesmo, muito grato. Eu quero, então, agradecer a participação de todos, em especial do professor doutor Eros Roberto Grau, pela palestra. Eu vou deixar
compartilhada com vocês a tela com as informações a respeito do check-in para a emissão do certificado. Então, todos os alunos, todas as pessoas que desejem receber certificado e que entraram depois dessa informação, aguardem alguns instantes que essa informação vai ficar disponível aqui na tela. Finalizando este evento, eu agradeço a participação de todos e desejamos uma excelente noite. Até a próxima. Obrigado. Me mande isso, por favor. Combinado, professor.